Pessoal, boa tarde, tudo bom? Então, eu queria chamar algumas pessoas aqui na frente. Eu gostaria de chamar aqui o Giovanni, o Roger, o Olavo, o Márcios, Predebon, Vandeco e Mazinho, por favor. Ontem foi muito legal no início, porque a gente viu um vídeo contando da história do Samuel e da Edna, de como eles vieram para o Brasil, né? E, cara, foi muito legal. Eles nasceram, né? Um no Canadá, o outro lá no Cuba, se não me engano. Mas, enfim, o que me chamou a atenção foi que eles saíram do Caribe para vir para cá. Cara, é muito amor sair do Caribe para vir para cá. Eu me imagino eu no Caribe lá, tipo, né? Bronzeado, cabeludo com dreads. Eu acho, não ia dar muito certo, enfim, por isso Deus me mandou para cá, eu acho. Mas, enfim, o que foi legal disso daí? A gente viu todo o início como é que foi a instauração, como que Deus usou eles para realmente edificar, né, a sua igreja como aliança bíblica aqui na região, né, inclusive lá em São Paulo. E é muito legal, foi muito legal ter esse panorama, mas eu ainda fico com a dúvida ainda, cara, como é que foi nos outros lugares? A gente tem aqui Sapiranga, Novo Hamburgo, tem onde começou, tem lá em Passo Fundo, tem lá em Santos, como é que aconteceu isso? Eu não consigo imaginar que simplesmente um dia lá em Caxias e Sapiranga, Novo Hamburgo, pensaram, vamos abrir lá em Santos uma aliança, né, vamos botar um azinho lá. Não, eu acho que Deus meteu a mão dele ali muito forte para acontecer isso. Então esse momento aqui ele vai ser justamente para isso. Como a gente está falando em relacionamento, em comunhão, para a gente entender um pouco mais de como que Deus usa as pessoas, como usou as pessoas na nossa vida, um na vida do outro, para poder edificar o seu corpo, conforme a sua vontade nesses lugares. E como é que foi feita a vontade dele. Então eu vou passar agora para o pessoal dar algumas palavras. E a gente tem aqui um quadro aqui que ele simboliza um quebra-cabeça, tá? É algo simbólico, mas que ele é formado por várias peças, assim como nós, como corpo de Cristo, somos formados também, né, por várias igrejas. E pertencemos a um único corpo. Então, vou pedir, por favor, para o Giovanni começar. Boa tarde. Temos que ser rápidos, senão a gente demora muito aqui, né? E como nós vimos, os primeiros passos aqui no Brasil aconteceram lá em Mato Grosso do Sul, né? Quando vieram por volta de 59. E mais adiante, ali um pouquinho mais adiante, o pai da Edna veio então fazer uma supervisão, né? E nesse momento ele fez uma viagem para o sul e percebeu que aqui no Rio Grande do Sul teríamos um espaço, um campo muito grande, muito importante para o trabalho. Foi aí que em 1962, Lowell e Catarina voltaram para ficar um ano lá nos Estados Unidos com seus 3 filhos, lá tiveram um quarto. E nesse período que eles estavam fora, na América do Norte, foi nesse período que Samuel Harms e seu Geraldo Hildebrand, também missionário, foram então proibidos de trabalhar. Eles já estavam aqui no sul. Inclusive, pulei uma coisa importante aqui, que Lowell e Catarina moravam em Porto Alegre, onde lá começaram um trabalho com escola através de correspondência e também local, uma escola bíblica, um instituto bíblico que eles chamavam. Roger vai falar um pouco também disso. E lá começaram um trabalho em Porto Alegre. E Samuel e Edna se instalaram em Novo Hamburgo e trabalhavam em Novo Hamburgo e também São Leopoldo e Campo Bom. E lá em Campo Bom, eles foram proibidos de trabalhar, no ano de 62, pelo prefeito. Então, publicamente, eles foram proibidos porque o prefeito disse, já temos igrejas suficientes, né? Então, não precisa de mais uma igreja. Então, disse, você está proibido de fazer trabalhos aqui. E nesse período, eles receberam, então, um convite para terem trabalhos ao ar livre em Sapiranga, né? E nesse trabalho ao ar livre acontecia na Praça da Bandeira hoje, o pessoal de Sapiranga sabe onde é que é, bem no centro da cidade. E lá, enquanto que ele pregava, Samuel também sempre foi muito criativo, né? Inventor, e ele inventou um esquema de multimídia daquela época, onde tinha imagem e som, né? A pilha, isso mesmo. E nesse momento, então, ele trabalhando, com poucas pessoas aderindo, mas um senhor chamado Ernesto Lopes, que estava procurando algo para a sua vida, percebeu que ali aquele tagarela falava algumas coisas que tinham a ver com a vida dele. Isso eu ouvi do seu Ernesto Lopes.
né? Foi no ano de 62. E nesse ano, então, ele foi até o Samuel, e Samuel evangelizou ele levou ele para casa, e lá na casa também a esposa se converteu. Então, seu Ernesto Lopes e dona Lídia foram os primeiros convertidos em Sapiranga, e logo depois eles começaram também a encontrar algumas dificuldades com relação ao trabalho na praça, né? E o seu Ernesto disse o seguinte: não. E interessante é o seguinte, que as dificuldades que eles começaram a enfrentar tinham a ver com um padre que estava incomodado com aquela situação e trancou o seu Ernesto Lopes, que era católico, na sacristia, mais de 1 hora, e disse: você não sai daqui enquanto você não dizer para mim com certeza que não vai mais participar com aqueles americanos. E ele diz para ele: eu vou ficar aqui o tempo que o senhor quiser, mas ele vai continuar pregando o evangelho na minha casa, no pátio da minha casa. A casa ainda existe lá pertinho do hospital, do lado do hospital. É a primeira casa ao lado do hospital, é de Sapiranga, e o pátio também está lá, onde nós podemos ver onde foram os primeiros movimentos da Aliança Bíblica de Sapiranga em 62. Em 1977 ela foi registrada como igreja. Teve o seu início ali logo no centro, num prédio que antes era o Correio. Depois foi adquirida uma casa, um prédio de uma pequena fabriqueta de calçados, que era de madeira, que no final foi então erguido um prédio de tijolo à vista, onde nós estamos até hoje ali, né? Esse é o momento de Sapiranga, né? E aí tivemos vários obreiros, pastores, inclusive missionários ainda, que estiveram conosco, pastor Johnson também, que já está com o Senhor há poucos anos, e esse pessoal fez muita diferença. O seu Ernesto Lopes, né, tinha também um outro Ernesto, seu Ernesto Breyer. Os dois iam de bicicleta para Campo Bom e para cidades vizinhas para falar do evangelho, e muita gente se converteu através desses homens, né? Seu Ernesto Lopes era irmão da dona Marta Strasburger, que vive até hoje, né? Uma das nossas fundadoras daquela época, né? Então, gente, essa é a história. E eu finalizo aqui com uma curiosidade. Anos depois, aquele prefeito que havia expulsado os missionários de Campo Bom, ele, no seu leito de morte, pediu para que Samuel fosse chamado para orar com ele. E Samuel orou com ele, orou levando ele ao evangelho, no seu leito de morte. Nosso Deus é tremendo. Essa foi a história que começou lá no Vale, né? Lá em Sapiranga. Então, a primeira igreja instituída. E depois, em 67, nós tivemos a instituição também de Porto Alegre. E aí o Roger também vai lembrar algumas coisas em seguida. Tá bom? Tem muito mais para falar, mas o tempo é esse. Tá bom? Muito bem. Vocês sabem que existiam outras alianças bíblicas no passado também. No tempo em que eles vieram, o Lou se estabeleceu em Porto Alegre, Samuel então no Vale, e outras alianças, e aí então, a partir de outros missionários, também se estabeleceram. Por exemplo, em Montenegro, em Taquari, Esteio, em São Leopoldo, na Vila Campina, foram estabelecidas outras alianças bíblicas naquela época da década de 60. Infelizmente, nenhuma delas subsistiu, né? Mas havia já um movimento muito grande naquela época, naquela região de Porto Alegre, da grande Porto Alegre. Para quem viu o vídeo ontem, percebeu que Novo Hamburgo teve já uma existência passada, né? Para quem não assistiu, então eu tenho que dar um spoiler, né? Então Samuel veio, se estabeleceu em Novo Hamburgo, mostrou ontem no vídeo, né? Morou em Novo Hamburgo e estabeleceu uma aliança bíblica lá. Primeiro tentou algo no centro, mas na época a comunidade lá era muito alemã, muito luterano e católico. Então eles perceberam que no centro eles não conseguiriam fazer esse trabalho de evangelismo com pessoas. Se estabeleceram então num bairro chamado Rondônia, com pessoas mais simples, mais humildes. E ali realmente o trabalho se desenvolveu, progrediu. E junto com o Lowell, que vinha de Porto Alegre, eles foram evangelizando e usavam então aquela caminhonete que tinha um palco que descia, e eles então cantavam
com órgão, com gaita, pregavam a palavra de Deus em vários lugares. Mas infelizmente ali em Novo Hamburgo, então, depois que Samuel saiu de lá, veio para Serra, para Caxias, ele encerrou o trabalho, porque não havia uma liderança constituída. A Sapiranga já tinha isso, já conseguiu se desenvolver mais. No meio de tudo isso, então, algo importante em relação a Porto Alegre. Lois se estabeleceu em Porto Alegre e ele, na época, tinha um instituto bíblico por correspondência. Naquela época, década de 60, EAD. Haviam mais de 1.000 alunos que ele se correspondia no Brasil inteiro. E dentre estes alunos, haviam algumas pessoas de Porto Alegre que começaram a procurar ele, começaram a desejar se encontrar, e ali eles começaram então a estabelecer a Aliança Bíblica de Porto Alegre, através de um instituto bíblico daquela época. Então o Lou foi um precursor nessa questão de ensino por correspondência, por EAD, que nós chamamos hoje em dia. Mas enfim, encerrado o trabalho em Novo Hamburgo naquela época, anos depois, 1984, alguns casais que estavam se encontrando, oriundos de um trabalho que havia se encerrado, esses casais estavam se encontrando num pequeno grupo, e o Samuel Harms descobriu isso. Descobriu que havia esse pequeno grupo. E havia um missionário que tinha vindo dos Estados Unidos, Bob Watolf, e Samuel Harms enviou esse missionário para Novo Hamburgo para poder estabelecer junto com esse grupo, começar um trabalho. Junto com isso havia algumas pessoas que moravam em Novo Hamburgo, mas participavam de Sapiranga durante um longo tempo. Mateus e Vera, que estão aqui, são oriundos dessa época. A Dala, que está aqui, são aqueles que estão aqui na Bienal e são oriundos desta época. E até eles podem dar mais detalhes sobre isso. Mas em determinado momento, então, tinha esse grupo pequeno com o Bob e esse outro grupo que participava de Sapiranga. E eles, em 87, resolveram se juntar. Em 88, então, eles fundaram formalmente a Aliança Bíblica de Novo Hamburgo. E desde lá, então, tem se estabelecido nessa igreja a ideia de grupos pequenos. Houve uma época do grupo Ecos, Encontro, Comunhão e Oração. Eram grupos pequenos que se estabeleciam para ensino da palavra, para comunhão, oração, e progrediu muito, os jovens cresceram muito. Mas uma característica que sempre ficou, e até hoje é isso, os relacionamentos que nós estamos falando aqui. Eu comecei a participar da Aliança Bíblica em 1990. E aquilo que me chamou a atenção, como a gente fala, como já foi falado, não foi tanto a palavra, foi os relacionamentos. Aquilo ali que me chamou a atenção, aquilo que me fez ficar nessa igreja, aquilo que me atraiu, foram quanto as pessoas realmente se amavam. Isso é uma marca que nós, como Alianças Bíblicas, temos. E é uma boa marca. Então, Novo Hamburgo começou, encerrou e começou de novo. Dessa forma e dessa maneira. Okay? Eu vou falar então em nome da Aliança Caxias Centro e da Aliança Caxias Pio X, porque apesar de sermos comunidades diferentes hoje, essas duas alianças elas têm a mesma origem, as mesmas raízes. Então, no início da década de 1970, Samuel e Edna fizeram uma viagem para Atibaia com outros missionários para conhecer a realidade brasileira. E quando eles voltaram dessa viagem, eles passaram pela cidade de Caxias do Sul. E chegando em Caxias do Sul, eles foram conhecer a cidade. E conversaram com um outro missionário que estava ali. E esse outro missionário deu um conselho para eles, que foi o seguinte: não venham para Caxias do Sul, porque Caxias é uma cidade muito dura, muito difícil. E Samuel e Edna, graças a Deus, não seguiram o conselho desse missionário. E eles já tinham tido outras experiências, como já foi compartilhado aqui.
e buscar uma direção de Deus para aquilo que eles deveriam fazer em Caxias do Sul. Então eles dedicaram um bom tempo em oração, pedindo sabedoria, porque eles queriam iniciar aquele trabalho a partir de uma nova abordagem. Eles estavam razoavelmente desanimados, né? Talvez até querendo voltar e ir embora do Brasil, mas pediram a direção de Deus. E eles então começaram um grupo de jovens no porão da casa do Samuel, da dona Edna, lá no bairro Jardim América. E na época eles começaram usando alguns métodos revolucionários, né? Por exemplo, eles começaram uma igreja que não tinha cara de igreja, que parecia mais um salão de jogos, que a gurizada ficava ali, a gurizada na época, né? Hoje são distintos senhores e senhoras aí, vovôs e vovós, né? Mas na época era uma gurizada, e eles ficavam ali jogando ping-pong, enfim, se divertindo de diversas maneiras. De vez em quando Samuel projetava ali no... como é que chama aquele negócio que tinha antigamente? Retroprojetor. Eu usei muito retroprojetor também. Projetava no retroprojetor um versículo e fazia uma reflexão com o pessoal, e depois, assim, coisa de 5, 10 minutos, e depois o pessoal continuava brincando, né? E aí alguns começaram a se converter e foram perguntar para o Samuel, o que é esse negócio que nós temos aqui, né? O que é isso? O que nós estamos fazendo aqui? E eles acabaram desenvolvendo um jeito diferente, né? de evangelizar, de alcançar, a princípio, esses jovens e depois pessoas de todas as idades, enfim. E fizeram isso de uma maneira muito informal, evitando todo tipo daquilo que a gente chama hoje por brincadeira de evangeliquez, né? É uma linguagem, assim, que às vezes de uma subcultura evangélica, um linguajar que muitas vezes as pessoas de fora nem conseguem entender o que se diz. Então isso foi evitado na época. Não se chamava aliança de igreja, a gente chamavam de grupo, né? Eu não sou dessa época, mas o pessoal me relatou, o grupo da aliança. Nós temos alguns resquícios disso até hoje, né? Por exemplo, nem a Aliança Centro, nem a Aliança Pio X tem placa, né? Esse é um reflexo daquela época em que havia uma resistência muito grande a qualquer coisa, a qualquer religião que não fosse o catolicismo. Imagina como seria Caxias do Sul há 40 anos atrás, né? Uma cidade realmente muito fechada e que talvez pelos métodos tradicionais nós não teríamos uma igreja hoje, ou não teríamos, Deus não teria alcançado tantas pessoas que Ele alcançou. Então a gente louva a Deus pela vida do Samuel e da dona Edna, por eles terem tido, por eles se deixarem usar por Deus e por também ousarem fazer algo diferente. E para concluir, eu queria dizer que o que foi muito interessante no início da aliança de Caxias Centro, de Caxias Pio X, é que a chave para o evangelismo foi realmente a amizade. Nós aprendemos com Samuel e Edna e outros também que sem relacionamentos não seria possível ganhar pessoas para Jesus. Então, primeiro você tinha que fazer amizade, desenvolver uma certa liberdade com aquela pessoa, e por meio desse relacionamento, naturalmente, você compartilhava o Evangelho. E isso eu acho que continua sendo relevante, continua sendo válido para nós hoje. Alcançar as pessoas por meio da amizade, por meio de relacionamentos. Então, em 1988, Samuel e Edna desafiaram uma parte da Aliança Centro, na época havia só uma aliança, para iniciar uma nova comunidade na cidade de Caxias do Sul. Então foi formado, a partir de então, a Aliança Bíblica do Pio X, com esse grupo de pessoas que aceitou esse desafio
Eles começaram se reunindo primeiramente numa escola, em escolas, e hoje nós temos então, pela graça de Deus, essas duas comunidades, Aliança Centro, Aliança Pio X, e a partir de Caxias também, graças a Deus, surgiram outras comunidades. E aí eu deixo para o pessoal continuar contando a história. Boa tarde a todos, muito bom estar aqui novamente com a família Aliança. Eu vou falar para vocês então a história de Farroupilha. Parece que Deus escolheu Farroupilha para ser um centro para abrir novas frentes em outras cidades. Então vou contar para vocês como começou. No final dos anos 80, o Tercílio e a Judite da Aliança Bíblica de Caxias do Sul se converteram lá em Caxias do Sul. Marcaram um encontro com o irmão do Tercílio, que é de Farroupilha, o Valdir, e a sua esposa Irene, para falar sobre o plano de salvação. Era a ideia inicial, né, que eles queriam transmitir o mesmo que eles haviam aprendido em Caxias do Sul, através do encontro familiar, um domingo à tarde. E aí começa toda a história que vai gerar tudo o que aconteceu depois. Em seguida, mais algumas pessoas manifestaram interesse. O Valcir passou a ajudar o Tercílio, eles passaram a ir com uma certa frequência. A Farroupilha, algumas pessoas já começaram a se converter. E logo na sequência, o Luiz Lorenz, que recém tinha se formado no seminário, estava já em Caxias, trabalhando na Aliança Centro com o Samuel, foi enviado para Farroupilha, né, para começar oficialmente então um trabalho de Aliança Bíblica em Farroupilha. Vejam que interessante, né? Um alemão no meio dos gringos, né, foi enviado lá. Poucos acreditavam que ia dar certo, né? E aí o Luiz começou o trabalho, teve um primeiro grande grupo, né? Logo surgiram bastante pessoas, nem todos se afirmaram, né? Infelizmente alguns não continuaram, mas alguns lá do princípio estão até hoje conosco. Logo em seguida o Luiz casou, né? Naquela época com a Denise, e quando a Denise ficou grávida da Ruth, eles precisaram procurar um outro apartamento. E aí não aparecia outro apartamento, né, com um quarto a mais, a não ser mais próximo do centro. E eles, contrariados, pensavam, não adianta. No centro da cidade é mais difícil, porque um prédio vai ser difícil ter relacionamentos. Se tiver num bairro, do lado de casas, é mais fácil você fazer amizade. Mas contrariados, mesmo assim, eles foram morar nesse prédio. E nesse prédio morávamos eu e a Maria Tereza, nossos 3 filhos. Tá? Eu tenho um passado católico também muito arraigado. Mas passava naquela época por uma certa crise e por o mover de Deus. É uma história que vale um capítulo inteiro aqui para contar, né? Por que raios que num sábado de manhã eu olhei para aquele alemão na garagem, né? Nós morávamos no mesmo prédio, e disse assim: bom, me disseram que eu tenho que fazer mais amizades, né? Que eu ando meio perdido, então eu vou fazer amizade com esse cara. Ele é um pastor, né? Não fazia nem ideia como é que é conversar com um pastor, mas vamos lá. E aí convidei ele para tomar um chimarrão na minha casa. Ele não gostou muito da ideia, né? Imagina, logo o Luiz. E aí começamos, né? Nesse primeiro momento a gente conversou sobre generalidades, tal, uma pincelada ou outra do que ele fazia. Mas a conversa foi fantástica. Tínhamos várias coisas em comum, gostar de aventura, acampar. E aí marcamos um novo encontro. Nesses novos encontros se começou a falar de Bíblia, de versículos bíblicos. Aquilo começou a queimar dentro de mim, né? Em seguida me converti. Se converteu a minha esposa, também a Maria Tereza. E aí aconteceu que através das conexões, né, das minhas conexões, começaram várias ramificações. Através da minha família, que é de Carlos Barbosa, né? Tô ficando emocionado, gente. Porque eu olho para minha mãe aqui, né, e que foi a primeira pessoa que se converteu em Carlos Barbosa, junto com a minha irmã, Graziela, com o Gustavo. Depois veio a Daniela, minha outra irmã, meu outro cunhado, o Alexandre. E começou um movimento também, uma célula em Carlos Barbosa. Aí o Alexandre e o Gustavo, que são de Garibaldi, com as conexões deles, juntaram pessoas, conhecidos, né? Aqui, não sei se o Fabiano está aqui, mas um grande amigo do Alexandre também. Aí surgiu o movimento em Garibaldi. Hoje já tem uma célula se afirmando,
já prestes a abrir um grupo de jovens. Um outro fato fantástico também, um casal de Jaguarão, que fica lá no final do Rio Grande do Sul, na divisa com o Uruguai, veio para Carlos Barbosa, tá, procurando prosperidade, buscar trabalho para construir um futuro melhor. Começaram a conseguir o que eles queriam e também encontraram, através dos relacionamentos, encontraram o pessoal da Aliança de Carlos Barbosa, se converteram, se arraigaram ao trabalho e mudaram seu sonho. Deus mudou o sonho deles. Eles desistiram do sonho de prosperidade, venderam o que tinham e voltaram para Jaguarão, para uma vida mais simples, para poder construir lá o início de uma aliança. Eles já têm um casal hoje com eles, tá? É um trabalho muito difícil, mas já está começando também uma aliança lá em Jaguarão, lá no final do Rio Grande do Sul. Do outro lado dos meus relacionamentos, então, os colegas de trabalho se converteram, 2 colegas meus, gerentes também na época, o Geraldo e o Darcy. O Darcy, casado com a Neuza, né? O nosso querido Darcy já está com o Senhor. Temos muitas saudades dele, mas sabemos que ele já está com o Senhor. E o Darcy e a Neuza, o Darcy é de Nova Roma, a Neuza de Veranópolis, né? A Neuza começou a falar para a família dela de Veranópolis sobre o Evangelho, um lugar bastante difícil, complicado, né? Demorou muitos anos, mas hoje nós temos a sobrinha da Neuza, Andréia, que está aqui com o Lino, né? E começaram também um trabalho por lá. Hoje temos uma célula em Veranópolis, também um trabalho se afirmando. E em Nova Roma, que era a terra do Darcy, a irmã dele, a Suzy, que está aqui, Vanderlei, se afirmaram, começaram também um trabalho por lá, né, muito firme, muito sólido, pessoas se convertendo. O Vanderlei veio morar em Farroupilha, né, quando ele veio para Farroupilha a gente se fortaleceu, e nesse momento o Luiz foi para Nova Petrópolis. Então, vocês estão anotando aí as alianças que a gente está falando, são muitas, né? Então, nesse momento, em Nova Petrópolis, começa também a Aliança de Nova Petrópolis, com o trabalho do Luiz e a Denise, lá na terra da Denise. E o Vanderlei, por sua vez, lá conosco, em Farroupilha, enfrentamos um momento de muita dificuldade, 2 anos, 3 anos, sem uma pessoa se converter, pensando quase em fechar, né, a aliança. Celebrações com 12, 15, 20 pessoas. Decidimos, né, com muita oração, que não era momento de desistir. Passamos 1 ano em oração. Ao final desse ano, o Vanderlei e a Suzy começaram a trazer gente, né? Não sei de onde veio, né, toda essa gente. Deus sabe, né, Vanderlei? E não parou de vir gente. Tanto que o Vanderlei e a Suzy tomaram uma decisão. O Vanderlei abriu mão dos negócios dele para se dedicar exclusivamente à obra. E hoje, o Vanderlei e a Suzy se autossustentam nisso, né, com as reservas que eles tinham, mas estão dedicados 100% à obra do Senhor. E a cada celebração a gente é surpreendido com eles apresentando mais um casal que se converte ao Senhor. Hoje temos o Diogo e a Sofia também enviados aqui por Bento. Não sei se Bento quis se livrar deles, não sei, né, Diogo? Mas o Diogo e a Sofia são uma alegria para nós. Em todas essas histórias, pessoal, que eu estou falando para vocês, tudo foi construído através dos relacionamentos. Como já falou aqui o Roger, o Giovanni e o Olavo, tá? Desde o primeiro encontro do Tercílio e da Judite, lá na casa do Valdir e da Dona Irene, até as reuniões que nós tivemos essa semana, de passar o estudo do Abismo Ligado para as pessoas, existe um plano de fundo, que é o valor dos relacionamentos, o se importar verdadeiramente com o outro, o conhecer as dificuldades do outro, ter um interesse sincero em saber o que vai no coração das pessoas, aquilo que elas estão sentindo, as necessidades dessas pessoas. Essa sempre foi a grande marca das nossas alianças. E isso foi o que mais me marcou. No nosso primeiro encontro com a Aliança Bíblica de Caxias, o Luiz nos levou, eu e a Maria Tereza, os nossos filhos, no encontro na Aliança Bíblica em Caxias. E quando eu cheguei na Aliança, as pessoas começaram a me cumprimentar. E eu olhava para as pessoas e eu dizia, eu conheço essas pessoas me conhecem.
Eu ficava impressionado porque elas falavam comigo de um jeito que parecia que a gente se conhecia a vida inteira. Eu disse, como é que isso é possível? Será que alguém deu a nossa ficha para eles? Né? Como é que isso está acontecendo? Nesse momento, eu sentei, passei a celebração inteira pensando, esse é um lugar maravilhoso. Eu quero estar aqui com essas pessoas. Eu quero ser que nem elas. Esse é o valor imprescindível que nós temos. Tem um valor fantástico que é o valor do relacionamento e da comunhão. E que é contagiado a todos, porque ele é verdadeiro. Ele não é treinado em cursos, ele é treinado na vida. É isso aí. Sabe que quando um leigo fala no meio desses acadêmicos, tem que levar tudo anotado, né? Porque falar no meio de uma turma dessa não é fácil. Então, no começo do ano de 81, eu fui fazer um curso técnico em Caxias do Sul, e aí eu precisei morar lá uns meses. E durante o dia eu trabalhava para me sustentar e à noite fazia o curso. Eu trabalhei numa empresa que eu conheci 2 rapazes que frequentavam a Aliança. E um deles, os dois tiveram influência sobre a minha vida, começaram a falar de Jesus e me deram o Abismo Ligado. E a pessoa que teve influência muito forte na minha vida foi o Antônio Armino, que está aí escondido, sentado. Tá? Uma pessoa muito especial, dá uma levantadinha ali. Esse é o meu pai da fé, além no fundo, tá? Ele falou do Abismo Ligado para mim. E é interessante que ele me aguentou muito, foi uma guerra de perguntas, uma guerra de dúvidas, mas ele me suportou e eu pude conhecer o Evangelho. Em agosto de 81, na metade do ano, eu terminei esse curso e voltei então para Bento, morar em Bento, que eu já morava aqui há algum tempo antes, né? E como aqui não tinha o Grupo Aliança, então eu comecei a frequentar a Igreja Batista. E nesse tempo, a Norina, na época, ela era minha namorada. Aí também conheceu o Evangelho, nós frequentamos a Batista, se batizamos lá, casamos lá. Em 83, conseguimos comprar um carro, tá? E com isso nos deu condições de voltar a frequentar o grupo de jovens da Aliança de Caxias, onde nós nos identificamos muito com a alegria do jovem, com a comunhão deles, com o relacionamento dessa turminha. Bom, chegou o dia de voltar. Aí o domingo que nós fomos para Caxias, nesse domingo nós fomos conversar com Samuel e Dona Edna. Do nosso desejo de voltarmos a participar com aquele grupinho que a gente se identificava. E naquela conversa com Samuel, ele nos surpreendeu. Tá? Ele pediu bem assim, na casa de vocês não têm uma mesa e umas cadeiras na cozinha ou na sala de vocês? E vocês não têm alguns amigos? Sim, claro que nós temos, né? Então Samuel e Edna, eles se dispuseram em vir para nossa casa aqui em Bento. Aí reunimos alguns da família da Honorina, né? E mais 4 jovens fora da família. Que está aí, ó, a primeira foto que nós batemos, a primeira turminha, na casa que nós morávamos, batemos na casa, 12 pessoas. 2 desses aí hoje não estão convertidos, que é 2 dessas pessoas aí, a maioria é da família, tá? Esse foi o nosso começo, né? E do que eu sempre chamei, e ainda eu chamo de o Grupo Aliança, que aos moldes de hoje não deixa de ser uma célula.
Eu vou pegar um gancho que o Olavo falou. Muita gente me perguntou, Zé, por que você fala o grupo? Você não fala a aliança? Porque a aliança é a igreja aliança. E o grupo é uma forma é um grupo de pessoas cristãs. Isso é uma estratégia de evangelismo no meio desse povo aqui na Serra. No meio dos italianos pelo duro que nem eu. Porque é difícil de ganhar algumas pessoas. Hoje já mudou muito a cultura aqui. Muitas pessoas entram numa porta aberta, numa igreja aberta. Mas alguns ainda não entram. Ainda não entram. Eu só vou citar um exemplo, não está aqui, mas eu, como vi os demais falando, também vou tomar um tempinho. Eu falei para um casal esse ano, um senhor de quase 80 anos, tá? Falei de Jesus para ele, frequenta a missa toda semana. Cheguei na casa dele, ele me disse, eu não quero abandonar a missa, eu não quero trocar de religião, eu não quero deixar de rezar o terço, eu não quero nada deixar o santo. Eu disse, tudo isso o senhor não tem que deixar de fazer. Nada disso, o senhor deve continuar indo à missa, deve continuar rezando o terço, tal. Terceira lição, depois do abismo ligado, terceira lição do discipulado, eles falaram para a gente, nós não vamos mais à missa. Nós não rezamos mais o terço. Os santos que eles tinham nas paredes e o terço, eles botaram fora. Não fui eu que falei. Eles entenderam a mensagem do Evangelho. Então há um povo que precisa penetrar nessa cultura e falar de Jesus. Eu tenho um rapaz que eu evangelizo ele, eu já estou quase terminando o discipulado, ele nem sabe que existe aliança bíblica. Ele nem sabe. Ele vive agarrado em mim. Não vê a hora que chega terça-feira. Eu nem saio do salão, eu fico lá no salão, ele vem lá para fazer abismo ligado. Então é assim. Há um povo que precisa usar uma estratégia conforme a cultura daqui. Se a gente perde isso, esse povo é difícil às vezes de ganhar. Paulo disse, fiz-me de tudo para com todos para ganhar alguns. Então, esse povinho aqui, que é o meu povo, né? Pelo duro, ainda funciona essa estratégia, se bem que mudou muito. Bento mudou muito, tá? Então, esse foi o começo, né, do nosso trabalho em Bento. Logo depois de ter começado esse trabalho, Samuel e Edna passaram o grupo nas mãos do Brian. Algumas... Aí nós alugamos uma pequena sala embaixo da nossa casa, porque nós morávamos de aluguel, aí eu e minha esposa, que recém tínhamos casados, né? E essa sala a gente chamava de porãozinho, era um porão, né? Ali nós nos reuníamos para estudar, para discipulado, para comes, para bebes, para brincadeiras, uma verdadeira comunhão. Verdadeiro relacionamento. O Brian e Terry eram muitos criativos, tá? Muitas vezes o Brian ele trazia até a sanfona, né? A gaita tocava ali nas brincadeiras, era um tempo bem agradável, né? E a nossa casa então era assim, era aberta. Embaixo tinha a reuniãozinha, em cima num quarto tinha abismo, no outro quarto tinha gente mais avançada no abismo, no outro tinha discipulado, na sala mais alguém, na cozinha outro. Começamos assim, né? E aí vieram várias pessoas também juntos com o Brian, com o Tere, que auxiliar nos estudos do abismo, no discipulado, dando apoio, né? Foi muito forte. Algumas pessoas estão aqui, como Ineri, Antônio Reis e mais pessoas. É meio arriscado fazer o nome, porque tem muita gente que foi um suporte muito grande de Caxias nesse começo da nossa existência. E ali nós criamos muitos laços de amizade, de confiança nesses momentos de comunhão e relacionamento. Então nós tivemos relacionamentos de amor, que eles permanecem até hoje e que vai continuar pela causa do reino de Deus. E nesse lugar nós crescemos, nessa casa, logo mudamos para uma sala no centro, no prédio solar, e daí mudamos para outra sala de novo,
e estamos onde estamos hoje, com um prédio maior, e eu não tenho mais tempo para falar, senão alguém vai reclamar comigo. Ok? Em resumo, esse foi o começo da nossa história, e pela graça de Deus, creio que vai crescendo cada vez mais no nosso meio. Ok? Boa tarde. Como é que começou a Aliança Bíblica no Planalto Médio? Eu vou só pontuar algumas datas e pessoas que foram interessantes para que isso estivesse acontecendo. Em 1987, Deus esteve movendo o coração do Ineri, na época solteiro, para compartilhar do Evangelho para sua família que morava em Passo Fundo. E em 1989, depois de ter casado com a Claudete, foram enviados pela Aliança Bíblica de Caxias do Sul Centro para morar em Passo Fundo. E daí conseguiram realmente fazer aquilo que eles estavam se propondo, de compartilhar o Evangelho para sua família. Nisso vieram os irmãos, os pais e os outros parentes. E o interessante é que nesse período ele começou a evangelizar um grupo de mais ou menos uns 15 jovens, oriundos de uma igreja católica perto da onde eles residiam, e fazendo mais ou menos aquilo que o Olavo compartilhou que eles faziam lá em Caxias, né? Que era se reunir, jogar ping-pong, comer bolo e ouvir um pouco do Evangelho. E desses jovens, alguns deles ficaram, né, e estão aqui com a gente. E só destacando alguns, eram a Vanusa, a Wanda, o Ivan e a Dona Undina, que era a mãe, que é a mãe desses 3 jovens, né? E em 1993, veio da Aliança Bíblica de Porto Alegre um casal chamado Francisco e Susana Amantino, que foram morar na cidade de Passo Fundo e ajudar no ministério dessa igreja, né? E em 1998 veio para a cidade também o Sérgio e a Beth. É isso? Vergani. Não estou chegando muito bem aqui. É que com a idade o braço vai tendo que esticar, né? E ele fica curto depois. Mas depois disso, esse casal veio aqui para Bento. E a partir desse momento, o Francisco e a Susana começaram a trabalhar como um dos líderes lá de Passo Fundo. E em 2004, vindos lá de Novo Hamburgo, o Roger e a Vanusa aceitaram o desafio de estarem participando ali de Passo Fundo, né? E eles ficaram ali até o ano de 2012. Mas nesse meio tempo, em 2012, por meio do testemunho do Rodrigo, começou não foi um trabalho, mas algo evangelístico ali na cidade próxima, que é chamado de Marau. É interessante que uma colega de trabalho estava enferma, né? E o nome dela aqui é Verlane. E passava por uma dificuldade na família. E através disso o Rodrigo foi visitar essa pessoa. E através do testemunho dessa Verlane, daquilo que estava acontecendo na vida dela, uma outra família, né, a Marciane e seu marido, foram convidados, né, ou foram incentivados a estarem participando ali. E eles convidaram, a Marciane convidou, né, para poder orar pela sua sogra que estava passando por um momento de enfermidade. E dali, Deus usou esse instrumento para que tivesse formando hoje o que a gente tem lá de 2 grupos células em Marau, que são oriundos desse trabalho, desse incentivo. E em 2014, depois de sair o Roger e a Vanusa em 2012, 2014, eu e minha esposa
e os nossos filhos, aceitamos o desafio de vir participar da Aliança Bíblica em Passo Fundo. E Deus tem usado esses relacionamentos. É interessante ouvir isso aqui, né? Saber como Deus começou a Aliança Bíblica em Sapiranga, e através de Sapiranga, Novo Hamburgo, Porto Alegre, e Porto Alegre, Caxias, e foram pessoas dessas alianças que tiveram influenciando para que nós estivéssemos existindo como aliança ali em Passo Fundo. E eu queria incentivar vocês a, sempre que possível, eu sei que o pessoal sempre passa ali, eu sempre ouço quando eu converso com mas tu é de Passo Fundo, tá? A gente passa ali, passa para ir para Erechim, passa para ir para Ijuí, passa para ir para Carazinho, passa para ir... Mas eu queria incentivar você, quando passar, ficar ali um dia, 2, nos visitando, porque para nós vai ser um prazer receber vocês ali e desfrutar desse relacionamento também. Amém? Bate palma. Obrigado. O Mazinho falou que quer que vocês batam palma em pé. Pois bem, agora vai me explicar o que tem a ver o Rio Grande do Sul com a aliança lá em Santos. Nada. Então, foi, né? Não, brincadeira. Apesar de não termos essa identidade gaúcha e também não termos esses índices tão baixos no estado de São Paulo, até na cidade de Santos, na Baixada Santista, em relação a pessoas convertidas de igrejas, nós temos uma história também. Então, em final de 91, início de 92, um pequeno grupo de cristãos, entendendo e desejando ser igreja de uma maneira mais simples, mais informal, muito mais relacional, aceitou e entendeu o desafio de, vamos, mas há necessidade de ter mais igrejas assim em Santos? Santos tem igreja caindo pelo ladrão, sabe? Aí você, e por que mais uma? Porque nós estamos entendendo o direcionamento de Deus. E iniciamos. Eu diria que eu era um dos mais relutantes a isso. Eu brinco que eu fugia de qualquer tipo de liderança, como o diabo foge da cruz. Mas como eu entendi claramente que Deus chamou para isso, então estamos nós aqui. Não somos tão jurássicos, mas temos também já a nossa história há muito tempo. E esse grupo pequeno, formado por casais, jovens naquela época, com seus filhinhos e alguns solteiros, iniciamos o trabalho numa casa cuja sala era a maior de todas. E à medida que fomos vivendo, alguns foram se aproximando, se convertendo, tudo também através dos relacionamentos. E nós começamos a... E aí, as pessoas perguntam de onde vocês são? Da igreja da casa do Marcão. E aí já vai aquele negócio, será que não é uma seita, é um não sei o que, tá? Nós não temos o abismo ligado, o grande abismo, mas nós temos o Evangelho de Jesus também lá, apresentado e exposto. E nosso desejo, sem qualquer crítica a quaisquer expressões de igreja, era termos, repito, essa expressão mais relacional, informal, mais gente com gente. E à medida que nós fomos caminhando, crescendo, pessoas, a ênfase nós tínhamos de discipulados, acompanhamentos uns com outros. Eu sempre, não sei se vocês os mais velhos lembram, eu sempre deixava claro o seguinte: antes de falar do Evangelho, nós temos que ganhar o direito de sermos ouvidos. Então, sejamos pessoas normais que ganham o direito de apresentar uma mensagem sobrenatural. Então, e aí fomos crescendo nessa dinâmica, alguns contratempos, aí vai, vem, e não queríamos simplesmente ser mais uma igreja independente. Tínhamos
uma convicção que precisávamos prestar contas a um outro grupo de cristãos. Entendemos essa ideia de subordinação, de autoridade espiritual. E um dos meus professores, que era talvez até como um mentor, alguns de vocês até conhecem, Scott Orwell, ele falou no seu, bem em português, Valdemar. O Valdemar Mazinho é Valdemarzinho, por isso que é Mazinho, tá? Então, Valdemar, você precisa conhecer as alianças bíblicas. E aí, em 95, eu peguei minha mochilinha, vim para o Rio Grande do Sul, em Nova Petrópolis. Wilson e Erlo estavam lá passando pela avaliação de serem envolvidos lá no Ministério das Alianças. E a partir de lá, nós tivemos essa relação com as alianças bíblicas, fomos aceitos por vocês e fazemos parte dessa história, mesmo sem esse salaminho, sem a polenta, sem a chimia, mas com esse nosso jeito aqui, tá? Como diria, vocês têm que nos amar, tá? E algo que eu digo assim, e as pessoas perguntam, para aquelas que eu tenho mais, relacionamento, e aí, o que as alianças aqui do Sul contribuíram para vocês? De novo, não muita coisa. Na estrutura, na formação, mas com certeza, no amor, na intimidade. E nós podemos dizer aqui que temos muitos amigos, especialmente os coordenadores, aquela coisa, nós temos algo que nos une. Nós não temos um registro como alianças bíblicas, nós não temos um tratado, nós não temos um regimento interno, mas há amor, há respeito, e quando precisa eu chamo um aqui. Dentre os coordenadores eu sou o ancião hoje, então vocês têm que me respeitar, tá? Legal? E eles me chamam, e essa coisa linda e gostosa. Relacionamento. Relacionamento, tanto em liderança, como relacionamento em todos os sentidos da igreja. E a história foi continuando. Em 2014, nós tivemos a grata realização de um sonho de a multiplicação. E hoje nós temos já há 4 anos a Aliança Bíblica em São Vicente, que a cidade de Santos e São Vicente fazem parte de uma mesma ilha, a Ilha de São Vicente. Então, a partir de 2014, temos a Aliança em São Vicente e a Aliança em Santos. E eu poderia passar o microfone para alguém, mas não sei para quem, porque a história ainda continua. Então, somos nós, Aliança de São Paulo, Santos. Lembre de nós, nos amem. Estamos aí. Pessoal, muito obrigado vocês que puderam dar esse testemunho maravilhoso para nós, e realmente é emocionante ver como que Deus ele trabalha, né, na nossa vida e nos usa como ferramenta para edificar e completar a obra dele. Mas o que mais chama atenção realmente é que isso se dá de forma um amor com o próximo, né, um relacionamento com amor pelo próximo, e aquele amor sacrificial. O mesmo amor sacrificial que Jesus teve na cruz ao se entregar por nós, aquele amor sacrificial quando a gente abre a nossa vida, entrega a nossa vida para a pessoa que está do nosso lado, precisando. Então eu gostaria de orar, e antes de poder passar a palavra para o Rolf. Vamos levantar, por favor? Pai amado, eu te agradeço, Deus, pela oportunidade de estar aqui, Pai, nessa Bienal, nós estarmos aqui em relacionamento, Pai, em comunhão, tendo algo em comum, Pai, que é realmente reconhecer a Ti como nosso Senhor e Salvador, por intermédio do sacrifício, Pai, do Teu Filho, o único sacrifício, limpo, Pai, e capaz de nos livrar de todo pecado, Pai, de nos reconciliar contigo, Deus. Muito obrigado, Pai, por isso. E eu te peço, Pai, para que cada vez mais o Teu Espírito Santo toque o nosso coração, para que a gente possa realmente estar abrindo mão, Pai, das nossas vontades e estar cada vez mais servindo, Pai, sendo escravo por amor à pessoa que está do nosso lado, Pai, precisando, escutar a Tua palavra.
para que a gente possa enxergar, Pai, o relacionamento, o evangelismo através do relacionamento como um ato de amor, Deus. Um ato de amor por aquela pessoa que a gente sabe que está condenada, aquela pessoa que a gente sabe que está perdida, que está sofrendo, e que muitas vezes, Pai, a gente possa deixar de negligenciar esse teu amor que foi dado na cruz por nós, e que a gente possa fazer, Pai, o mesmo retribuição pela pessoa que está do nosso lado, Pai. Então, não me oro, Deus. Amém.